existem dois grandes desafios para o governo federal no que diz respeito à segurança pública. O primeiro é endereçar esse tema com a integralidade e a complexidade que ele merece. Ou seja, significa trabalhar a segurança pública no nível sociológico. Significa trabalhar a segurança pública olhando para, como você muito bem colocou, o encarceramento em massa. A gente tem algo, existem dados divergentes, mas algo em torno de 800 ou 850 mil presos hoje no Brasil. É uma das maiores populações carcerárias do mundo. 70% quase são pretos e pardos, são negros, tá? Então trabalhar essa questão sob o prisma da sociologia e não meramente da segurança pública e não meramente sob a égide do punitivismo, a despeito do punitivismo também ser importante em alguma medida. Então a gente precisa olhar para questões como encarceramento em massa, a gente precisa olhar para nossa política antidrogas que prende sobretudo jovens negros que estão fumando baseado e tem uma pequena quantidade de maconha, por exemplo, estão em posse de uma pequena quantidade de maconha. E a gente precisa olhar também para o artigo 144, que organiza o funcionamento das nossas polícias. Agora, isso são coisas mais complexas, Gabi, que não podem ser feitas em 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, qual que é o grande desafio? Enquanto o governo federal faz isso, e aí eu endereço a tua provocação do Lewandowski, o Lewandowski, seguramente ele está qualificado para fazer um bom trabalho aí, mas precisa se achar um equilíbrio entre mandar uma mensagem muito forte para a população, que seja capaz de endereçar os anseios do cara que compra um celular em 24 parcelas e é roubado no ponto de ônibus e não quer saber da discussão no nível sociológico. Ele quer saber que ele vai poder ter segurança de sair de casa e não ter o seu celular furtado ou roubado, em última instância, entende? Então, mandar essa mensagem de uma maneira muito eficaz para atender os anseios da população, enquanto organiza um grande programa no nível sociológico para lidar com essa questão da segurança do médio para o longo prazo. Unir essas duas coisas, a meu ver, é o grande desafio do Lewandowski. Como você muito bem colocou, ele está qualificado para fazer isso, eu não tenho a menor dúvida. Ele tem uma carreira extensa, ele é absolutamente preparado, ele foi membro da Corte Constitucional Brasileira, então ele tem sim todas as credenciais para conduzir esse trabalho. Agora, precisa se adotar a estratégia certa. Essas pessoas precisam entender que o cenário mudou e que a mesma urgência que a pauta social tinha no começo dos anos 2000, hoje ocupa a questão da segurança pública. Então não adianta tratar isso como um tema lateral, menor, e ficar tangenciando as coisas, porque a extrema-direita vai se apropriar disso e vai nadar de braçada nas eleições municipais de outubro, Gabi. E falando nisso, de ser um tema fundamental para as eleições municipais, eu queria falar sobre como a extrema-direita pode usar isso como uma ferramenta também. Esse caso em específico, inclusive, porque para além de ser um dos gargalos do governo Lula, e a gente sabe que é um desafio muito grande, existe esse discurso de que o governo Lula, pela extrema-direita, não cuida da segurança pública, e isso pode ser fortalecido, né, com essa fuga em Mossoró. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Existem dados empíricos, então isso não é nenhuma questão de que a Gabi ou o César acham. Veja, tem dados, por exemplo, do Latino Barômetro, que te dizem que 50% das pessoas entrevistadas ao longo desse último ano foram assaltadas. 85% conhecem alguém que foi assaltado. A gente tem toda a sorte, por exemplo, a CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, fez uma outra pesquisa no qual 27,4% dos respondentes disseram que a principal área de atuação do governo Lula é a segurança pública. Em 2020, essa mesma pesquisa da CNT sobre o governo Bolsonaro, isso estava em 14,5%, Gabi. Isso é muita coisa, é quase o dobro, entende? Então, existem dados correlatos, por exemplo, sei lá, poderia trazer roubos de veículos, que é o que a gente trabalha, um dado que a gente trabalha nesse artigo. Só em 2022, foram mais de 373 mil roubos de veículos. Só roubo de celular em 2021, mais de 1 milhão, Gabi. No que diz respeito, por exemplo, a homicídio, o Brasil está, assim, sempre no topo dos rankings, tá? A gente tem algo, acho que se não me engano, isso foi em 2021, mais de 45 mil homicídios. A Índia, Gabi, que tem uma população 6,5 vezes maior do que a nossa,
teve 41 mil homicídios dolosos, entende? Se você pegar os últimos 10 anos, entre 2011 e 2021, morreram 601 mil pessoas via homicídios dolosos no Brasil. Na Síria, que é um país que está em guerra, literalmente civil, morreram 613 mil. Entende como a questão da segurança pública é absolutamente endêmica no Brasil? Nesse contexto, isso forma um prato cheio para que a extrema-direita se aproprie desse tema, faça aquilo que eles sempre fazem, que é reduzir a complexidade do debate sociopolítico, no sentido de te dizer que algumas pessoas devem ser eliminadas da nossa convivência porque elas são vagabundos, porque eles são bandidos, porque eles são inferiores moralmente, eticamente, enfim, eles são inferiores de todas as formas. E isso rende uma aderência popular imensa, porque como a gente já conversou anteriormente, a pessoa que é roubada, a pessoa que trabalha 8, 10, 12 horas por dia para comprar um celular, para comprar um carro, para comprar uma casa e ver esses bens violados, ela não quer saber de debate integral na seara da sociologia correlacionando banditismo e caristia. Ela não quer saber disso. Ela quer saber de poder sair de casa utilizando o telefone e não ser roubada. Na medida em que ela já foi roubada, e eu te dei um dado aqui, por exemplo, do Latino Barômetro, que 85% das pessoas entrevistadas conhecem alguém que já foi roubado. Cria-se um senso de revanchismo que ela quer que alguém seja punido pelo prejuízo dela. Isso cria uma força poderosíssima que pode ser explorada e vai ser explorada e já é explorada pela extrema-direita nacional.